Esse ano eu li 19 livros, desde Robert Greene a Maquiavel, e eu vou destrinchar esse vídeo para vocês com 19 ensinamentos que eu coloquei em prática. Exatamente isso, que realmente mudou meu entendimento esse ano, seja nas minhas negociações, conversas e até no meio pessoal, ou seja, conhecimento prático, que não vai ser de coachzinho, enfim, nada. Caso realmente eu quero me aprofundar com vocês com tudo isso que eu adquiri de conhecimento. E esse vai ser o guia prático para vocês que querem realmente não serem mais aquela pessoa que fica na sala, na mesa, querendo agradar os outros e sim dominar o ambiente. Como toda a inteligência social, como nós conseguimos tanto manipular as pessoas e tirar proveito disso, funciona. Eu vou dividir os 19 livros em 5 blocos, começando com o primeiro, a natureza humana e o eu social. Não poderia ser diferente, senão começar com Robert Greene, um dos maiores livros que ele já escreveu. E, pelo amor de Deus, Robert Greene, ele é o rei, o grande mago da inteligência social. Então, esse queridinho aqui, As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene. Com mais de 700 páginas de puro conteúdo e bem rico e denso, ele simplesmente dá muita ênfase sobre a lei do narcisismo, onde que as pessoas são naturalmente egoístas e egocêntricas, gostando ou não. Então, com isso, a gente tem que parar de querer nós sermos interessantes e sim começar agora a espelhar um eu ideal da pessoa. Dessa forma, sim, ela vai começar a gostar mais de nós e será mais interessante a ela, porque nós estamos jogando com o ego dela. E quando que a gente começa qualquer abordagem com isso, com a pessoa e não com nós, as chances de êxito são 100%. Segundo, o Príncipe. Sim, eu tenho essa edição bem antiga e muito linda. O Príncipe, ele vai trazer a nós o quê? Poder e bondade. O príncipe, a pessoa que está no poder, ela não pode ser ingênua, que não existe a maldade. Ela precisa se preparar para isso, ela precisa saber como utilizar isso para se defender, porque dessa forma tu consegue identificar. Ponto, acabou. Porque bondade sem poder é fraqueza. Isso que o Príncipe de Maquiavel, ele vai sintetizar muito a nós. E que nós precisamos, então, ter plena noção de como que as coisas e como que as pessoas podem se comportar e nos preparar para isso. Terceiro, Hábitos Atômicos. Sim, esse livro aqui eu já deveria ter lido há muito tempo atrás. Ele vai bater muito sobre ser antes de ter, só que como assim? Vamos lá. Seria sobre a identidade antes dos resultados. Dessa forma, o exemplo que ele nos traz de diversos é: não diga, eu vou parar, eu estou parando, eu parei de fumar. Simplesmente diga, eu não sou fumante. Coloque então essa identidade antes do resultado, porque dessa forma o teu cérebro ele vai entender as coisas de um modo muito mais fácil, direto e sem brechas para erros. Nessa comparação então com o cigarro, olha, percebe a distinção entre essas afirmações. Eu parei de fumar, eu não sou fumante. Se tu para, tu abre uma possibilidade para brechas de retomar. Agora, quando você não é um estado que está fixo, que dessa forma se torna muito mais difícil a gente mudar esse estado que já foi sedimentado. Quarto capital erótico, ele mesmo, sim, da Catherine Hawking. Ela vai trazer para nós um ensinamento bem interessante, uma definição bem interessante sobre efeito Halo. Efeito Halo nada mais é que a justificativa técnica embasada em estudos do porquê nós temos preconceitos positivos com pessoas bonitas. Como assim? Quando que a gente vê alguém que tá elegante, cheiroso, alinhado, com uma boa roupa, que não tá amarrotada, a gente já presume que a partir dessa única característica que a gente viu dela, outras também serão positivas e legais. Nesse exemplo que, essa pessoa que é isso, ela deve ter muito dinheiro, muitas mulheres, enfim, eu sou muito próspera e um baita carro. Só em decorrência dela estar bem cheirosa, arrumada, enfim, alinhada. Isso seria o efeito Halo, e que traz muito bem no quesito de capital erótico. Temos também o oposto disso, que seria o efeito Horn, que a partir de uma característica negativa, nós presumimos que
outras também teriam exatamente esse mesmo nível, que, pô, se tá fedendo, desgranhado, deve ser pobre, enfim, não deve ser próspero de um modo geral. Por isso que é tão importante nós estarmos alinhados e cuidarmos das nossas aparências. Sim, aqui o elo feminista vai à loucura aqui, pô, sim. Precisamos cuidar muito das nossas aparências, porque isso importa. Isso importa absurdamente. Isso aqui, realmente, dura 5 minutos. A aparência, ela irá te abrir muitas portas. Porém, só a comunicação, ela te irá manter na sala. Mas igual, pois tu pode facilitar o teu jogo, facilita o teu jogo te arrumando. Isso aqui que Catherine Hawkins diz a nós com Capital Erótico. Segundo bloco, a arte da leitura mental e influência. E começamos com essa beldade aqui, que, na moral, que todo corpo fala. Isso aqui eu digo com, nossa, toda a certeza do mundo, vocês precisam ler isso. Por quê? Eu já trabalho com isso aqui, já há muito tempo, estudo há muito tempo linguagem corporal, comunicação, oratória, persuasão, rapport, gatilho mental. Já mentoro dezenas de pessoas sobre esses assuntos. E esse livro aqui, ele entrega muito. O que ele irá trazer a nós seria o quê? Esse quinto livro, sobre pés. Onde que o Joey Navarro, ele se preocupa primeiro de realizar as análises dele de cima para baixo. Por quê? Os pés são muito emocionais, já que o nosso corpo em si ele é muito impulsivo, em reações, micro e macro expressões, muitas vezes. No caso, as macros. Porque agora quem está conduzindo tudo isso, vulgo nosso corpo, é o nosso sistema límbico. E nós, o nosso ponto mais longe da cabeça é os pés. Dessa forma, a gente presta menos atenção neles. Se a gente presta menos atenção neles, a gente tem menos controle. Se a gente tem menos controle, a gente deixa vazar mais as nossas emoções. Então, se nós, por exemplo, estamos conversando com alguém e os nossos pés começam a se voltar continuamente para a saída, é um grande indicador de desinteresse, que a pessoa ela não está à vontade, não está legal a conversa, ela está de uma forma indireta e demonstrando com a linguagem corporal dela que ela quer sair. Sexto livro, A Arte de Ler Mentes. Aqui ele passa um truque, um gatilho, um hack muito interessante para gerar conexão emocional com as pessoas. Quando elas estiverem rindo, ou seja, com um pico de emoção, experimenta tocar levemente no braço dela. Isso aqui de um modo geral, então, juntando o toque físico com um pico de emoção, especialmente os positivos. Dessa forma, a pessoa começa a entrelaçar esse sentimento que foi muito bom, legal, vinculado com o teu toque físico e associando um ao outro. Além de liberar diversos hormônios como a ocitocina, de novo, hormônio de vínculo, amor, paixão. Um hackzinho muito rápido, sagaz e que pouquíssimas pessoas percebem. Sétimo livro, Mentes Maquiavélicas. Esse livro aqui ele me surpreendeu muito, porque eu estava em busca mais de técnicas, como que se opera, só que ele trouxe aqui um aspecto muito mais clínico e psicológico, ou seja, tudo que tem por trás, realmente, nesse aspecto psico de mentes maquiavélicas, onde que ele diz, beleza, maquiavélicos que são muito inteligentes, eles calculam as cagadas, os erros, as traições que eles fazem, se isso vai valer a pena, esse risco, com a possibilidade de ganho percentual, ou seja, um ROI, um retorno sobre o investimento, se tem menos risco ou não, aí que ele vai fazer, seja qualquer atitude, e pode até ser sem escrúpulos ela, mas se o risco ele será menor do que o lucro ou o benefício que eles terão. Então é tudo muito bem planejado, igual como se fosse um xadrez 4D. Oitavo livro, realmente essa belezinha aqui eu já trago para as minhas mentorias. Tem uma aula específica disso. Como identificar um mentiroso. O que ele traz a nós? Não fica se preocupando somente em si com sinais, gatilhos até de nervosismo que a pessoa está te entregando. Não, peça brevemente para que ela conte de trás para frente a própria história, porque dessa forma ela vai te mostrar muitos outros pontos de incongruência, além de gestos pacificadores, desviando o olhar e por aí vai. Porque mentir desprende um esforço cognitivo muito grande para que a gente consiga manter a narrativa, não ser pego, manter os pontos de congruência e parecer que tudo isso aqui é verossímil. É muito custoso e dessa forma é uma excelente
dica, estratégia para pegar mentirosos. Nono livro, Pré-suasão, exatamente, do Robert B. Cialdini, que já escreveu As Armas da Persuasão. Agora, o pré, tudo que ocorre antes, previamente. E vamos ser sinceros aqui, que eu já trouxe análises tanto no meu Instagram quanto no YouTube em Shorts. Leia até a metade dele, depois começa a enrolar demais, mas o grande ensinamento sobre ele seria muito cuidado antes de pedir as coisas. Pergunte antes de pedir um favor. Você se considera alguém prestativo? Esse tipo de pergunta, sabe? Em vez de pedir, quero que tu me alcance um copo d'água. Beleza, só que antes disso faz esse tipo de pergunta. Onde que ela vai, evidentemente, falar, não, pô, sou alguém prestativo, enfim. Dessa forma, acabou de aplicar um gatilho de compromisso e coerência. Onde que se ela não realizar esse favor, ela estará meio que mentindo e sendo justamente incongruente com o que ela acabou de falar. Pegou? Isso aqui eu aplico direto. 10º livro, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. Isso aqui é muito interessante, o que ele nos traz sobre a nossa vibe, a nossa energia antes de abordar e conversar com as pessoas. Vamos lá, exemplo de festa. Quando tem aquele virgão que tá sedento, só foi ali pra pegar alguém, enfim. Ela passa essa energia, né, de carente, de desesperado. E todo mundo à volta nota e se afasta dessa pessoa e ele não consegue nada com nada. Perfeito, exatamente isso. Então, antes de abordar, falar com alguém, escolha a energia qual, o tipo de pensamento tá passando na hora, que todos sim, eles irão perceber. Tu tá entusiasmado, curioso, interessado, escolha e haja de acordo com esse sentimento guia. 11º livro, Escute, de Dale Carnegie. Exatamente isso, essa delicinha. Ele vai trazer a nós sobre a importância de justamente escutar. Tanto a técnica de escutativa, mas escutar exatamente o que a pessoa não está falando, como as pausas, respirações, hesitações. E realizar as perguntas bem intencionais e pontuais. Porque quem conduz uma conversa não é quem fala, e sim quem escuta. 12º livro, Os Segredos da Mente Milionária. Sim, eu precisei ler, que eu não tinha lido ainda esse clássico. A gente precisa ler os clássicos batidos, porque pode ter exatamente o que a gente precisa ler para justamente atingir um outro nível. E é isso muito que esse livro ele bate sobre o que eu acabei de mencionar. Não adianta nada tu ganhar rios de dinheiro, só que tu não entendeu como que as coisas funcionam, tu continua gastando nos mesmo tipo de comportamento, identidade. Não mudou. A conta bancária sim, mas a tua cabeça não. Por isso que as pessoas que realmente são ricas e construíram seus impérios, antes foi tudo aqui. E depois isso refletiu pro Pix. Quantas pessoas... E dá um Google aí agora. A porcentagem de pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ficar pobre é mais de 90%. Por exatamente isso aqui que o livro ele nos traz. 13º livro, olha que ironia, o 13. Trabalhe 4 horas por semana, exatamente isso. Ele vai trazer duas coisas que eu vou mencionar. Primeira delas, o 80-20, o Pareto, ou seja, antes de se tornar eficiente, se torna eficaz. Não é porque você é bom em realizar algo que você deveria estar fazendo isso. Se preocupa sempre não como você está realizando as coisas, mas o que você está realizando, se é o mais importante ou não. E o segundo é ganhar em outra moeda estando em outro país. Sim, exemplo, tu tá no Brasil e simplesmente você agora está ganhando em dólar e euro. Teu poder aquisitivo, ele vai ser colossal. 14. Isso é marketing. Vamos ser sinceros aqui, eu não gostei muito dele não, achei bem simples e básico, mas o que ele traz aqui que me agradou é venda status, não simplesmente um produto, senão não tem negócio. A pessoa, ela não entende que assim, o que você está oferecendo para ela comprar não irá aumentar o status dela, que a gente começa a jogar com o Robert Greene, as leis da natureza humana, jogando com o ego dela, com o narcisismo próprio. Não tem negócio. Então, de novo, Robert Greene, jogue sempre com o ego da pessoa. 15º, Factfulness. O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Olha aí, isso aqui ele traz para nós sobre não ser nós contra eles, não ser o preto
no branco, não ter algo de dicotomia em si. E sim que as coisas elas são uma escala, que não é por sim, não, é bom, não é, isso aqui mata, mas não mata. Não, não, não. As coisas, a grande maioria delas é em escala, é um gradiente, esse seu espectro. Bloco 5, inteligência social. Isso aqui é puramente isso, abrangem diversos aspectos, começando com o 16º, negociação. Realmente, esse livro aqui, esse livrinho curto, ele é exatamente o que você precisa ler e saber sobre tudo de negociação. Um dos meus módulos da mentoria, que a gente tem módulo de comunicação, persuasão, manipulação, estoicismo e negociação, ok? Tirei boas bases daqui, além de diversas outras experiências, mas essas bases daqui, ok? Onde que ele diz, se você está na mesa e você não é a pessoa que pode se levantar e ir embora, é você que está buscando sim, já perdeu, exatamente isso. Então, realmente é um jogo de xadrez 4D, onde que a gente tem que se antever e planejar muito bem. E, de novo, se planejar muito bem jogando com queridíssimo Robert Greene. Pegue pelo ego da pessoa e aplique isso daqui. Ó, Robert Greene, mas esse livro aqui, abraço e beijos. 17º, como chegar ao sim. Esse daqui, calma, esse daqui, ele irá falar a nós para não atacar o ego da pessoa. Por quê? A gente vai ser inteligente agora, pô, não generaliza. Não atacar o ego da pessoa e sim o problema, porque caso você ataque um problema, no caso, não ataque o problema e sim o ego, ela vai levantar os escudos dela e não irá te ouvir mais. Agora, quando que é o problema e tu separa as coisas, ela ainda continua receptiva a ti e fica infinitamente mais viável que você consiga entrar em um acordo. 18º livro, Como fazer alguém se apaixonar por você em até 90 minutos. Esse daqui, o do Nicholas Bullman, será nossa, sinceridade, esse aqui é o pior dos 3 que ele já escreveu. Como convencer alguém em 90 segundos, o melhor de todos, como fazer alguém gostar de você em 90 segundos, que também mostrei aqui agora. Isso aqui tá, ok. Mas o interessante que ele nos traz e bate é sobre o rapport. E o rapport ele pode ser feito não somente com palavras, gestos em si, modulação de voz, linguagem, vícios de linguagem também, mas a respiração. Experimenta vocês agora mimetizarem, aplicarem uma técnica de sincronismo límbico, ok? Sincronismo límbico na respiração da pessoa. Quer ver? Vamos aqui pegar um exemplo mais esdrúxulo e bem pontual. Quando vocês estão em sua intimidade com a pessoa, me entenderam? Experimenta acelerar a respiração e deixar mais intensa. Automaticamente a pessoa irá espelhar isso e entrará mais no clima. O último, 19º, poder e manipulação. Esse aqui foi um queridinho, porque ele basicamente pegou Maquiavel, mastigou a nós de O Príncipe, que é muito mais rebuscado, e trouxe para os dias de hoje. E um dos grandes ensinamentos que ele nos traz é que o poder e liderança serão meios que irão preencher uma necessidade que irá nos dar riqueza e prosperidade. De novo, calma aí, presta atenção. Será liderança e poder, utilizando isso, enxergando uma lacuna, uma necessidade da sociedade, das pessoas, e que dessa forma a gente vai conseguir atingir riquezas e prosperidade, ou seja, oferta e demanda, e muitas vezes até criando essa própria demanda, criando esse próprio poder e criando esse próprio problema e entregando a solução que nos dará o poder sobre elas. E quem que vive fazendo isso daqui? Desde governo, político, enfim, e diversos outros empresários. Isso daqui é inteligência social aplicado na prática. E essas 19 lições, elas são simplesmente o básico que eu vi de 2025, porque conhecimento sem aplicabilidade vira só entretenimento e a gente se torna um obeso mental. E é por isso que eu tenho a minha mentoria, já com dezenas de pessoas, desde empresário, fono, psicólogo, atleta, gente de fora do país, em que eu ensino como aplicar isso aqui tudo no teu dia a dia, junto com produtividade e performance em qualquer
área da tua vida. Então, se realmente para 2026 tá querendo mudar, manda uma mensagem. Ah, outra coisa, de qualquer forma, manda uma mensagem aqui que eu vou te entregar, ok? De graça, de graça. Me manda mensagem no Instagram, keeper_Nicolas, em que eu vou te entregar um guia completo de 57 atividades dividido em 12 áreas da tua vida para te organizar de uma vez por todas o teu 2016. Sim, é um entregável meu pago da mentoria, mas eu vou entregar de graça. Só manda mensagem aqui para mim e que a gente vai fazer acontecer. E esse foi o vídeo de hoje do teu melhor amigo Nicolas Keeper. Deixa o like, um comentário e te inscreve que todo domingo tem um vídeo novo sobre esses assuntos que eles mudaram a minha vida, mudam e eu vou conseguir mudar a tua.